pessoal, meu nome é Bruna. Meu nome é Alexia. E a gente vai falar um pouquinho sobre semântica formal. Bom, primeiramente a gente tem que ter uma noção básica para situar a gente em tudo que a gente vai falar aqui. A semântica formal, ela tem como base a análise das sentenças, uma análise fechada, desculpa gente. Ela vai analisar a língua de forma fechada, ou seja, longe de fatores extralinguísticos. Ela não quer saber sobre o contexto social, é somente a língua em si. E a gente pode notar que, assim, no estudo formal, eles têm um engajamento com a lógica. Esse engajamento com a lógica, ele recebe influências de um pensamento matemático, de um pensamento científico que estava situado ali em todo esse meio do estudo da semântica nesse mesmo período. Sim, inclusive, se a gente for olhar pela questão histórica em que a semântica formal ela estava sendo situada, na época era bem assim, evidenciado os estudos científicos e matemáticos. Então, os linguistas, quando eles olharam para a semântica, eles falam, ou para a linguagem em si, eles falam assim, como que a gente pode olhar isso, ou avaliar isso de forma crítica, de forma... crítica não. De uma forma lógica, né? De forma lógica. Então, assim, como que eles podiam olhar aquilo ali de uma forma lógica e colocar de uma forma científica? Olha, a linguagem agora e a semântica agora, ela é científica. Então, eles começaram a colocar a semântica fora de fatores extralinguísticos, ou seja, do mundo real. Era simplesmente a linguagem pela linguagem, metalinguística ali. E a partir disso a gente pode associar muito com o curso de linguística geral, né? Porque nessa abordagem do curso, eles trabalham com essa noção formal da língua, com a estrutura. Eles não abordam questões que vão fugir ali do significado básico da palavra. E é o que acontece aqui na semântica formal, que eles vão analisar somente pelo significado universal que a gente tem das palavras e como que a gente vai construir isso a partir do que a gente tem. Exatamente. E agora a gente vai ver um pouquinho da semântica formal em princípios. São 3 princípios básicos que os linguistas começaram a basear a semântica formal. O primeiro princípio da semântica formal, ele vai estar dizendo ali que a língua ela é um sistema regrado, ou seja, como assim? É um sistema cheio de regras e estruturas que vão fazer com que a sentença, né, que a língua ali, ela permaneça numa compreensão, numa composição linear, de forma, enfim, lógica, fechada, sistêmica, enfim, igual com o nosso sistema respiratório, por exemplo, um sistema solar, o sistema solar, gente do céu, eu estou travando tudo aqui, mas enfim, o sistema solar ou o nosso sistema respiratório, que tem as suas estruturas e seus sistemas para que ele continue funcionando. Então, aqui na semântica formal, da mesma forma, a sentença funciona através dessas regras e de estruturas básicas para ela pré-estabelecer e existir de forma compreensível, para que ela funcione, né? Para que ela funcione. Bom, e o segundo princípio, ele já parte da noção de que as interpretações das mensagens linguísticas, ela se dá referencialmente. Então, o próprio nome já ajuda, né? Referencial, que referencia algo. Então, a língua, eles vão analisar a língua, primeiramente, longe desse contexto social, e aí eles vão partir dessa noção de que as palavras, elas já são pré-existentes em nossa mente. A gente nasce, e aí a gente vai adquirindo todas essas palavras ao decorrer do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento intelectual, e a partir disso a linguística formal ela faz um recorte. Ela faz esse recorte e aí ela não vai passar para as evoluções intelectuais que a gente passa, ou seja, ela vai analisar o nosso conceito básico sobre as palavras. Então, por isso essa análise bem limitada, por assim dizer, das palavras. Eles querem saber o significado universal, só para frisar. E um exemplo disso é a questão da palavra porta. Por exemplo, hoje...
um exemplo da palavra muito... essa porta... estou cansada dessa porta. E aí a gente sabe o que é porta, esse conceito básico de que a porta é algo que separa os cômodos, que a gente abre e fecha, pode ser de madeira, pode ser de vidro, enfim. E aí, essa questão da porta, ela pode ser tanto a porta, o objeto, que é o sentido básico, quanto que a gente pode extrapolar e pensar nela como uma pessoa, que a gente costuma rotular, assim, diríamos. Isso. E aí, assim, eles não querem saber disso. Eles não querem saber, a porta é uma pessoa burra. Desculpa, gente, isso não é certo, não façam isso. E aí, eles querem analisar só a questão básica. Sim. Ou seja, o que significa porta? Porta é esse objeto e ponto. E, assim, por isso a gente pode dizer que esse estudo referencial ele é metalinguístico, porque é o estudo da linguagem pela linguagem somente. E o terceiro princípio da semântica formal, ele diz que o sistema linguístico é composicional, ou seja, ele vai estar atribuído através de condições de verdade. Como assim? Vamos tentar entender isso aqui nessa frase. O cachorro voou ontem. Na questão da semântica formal e dessa condição de verdade, a gente entende que seria possível o cachorro voar se caso alguém tivesse atirado o cachorro de uma janela, ou o cachorro estivesse num avião, ou num balão a gás, enfim, algo que voa. E, só que no caso da semântica formal, ela não vai estar ligada a questões externas, a sentença. Ou seja, aqui, se a gente for olhar puramente apenas a sentença, a gente sabe que essa sentença ela não vai estar com condições de verdade. Por quê? Porque o cachorro, na nossa compreensão da palavra, a gente sabe que cachorro é um animal e que ele não voa. Então, quando a gente olha o cachorro voou ontem, a gente sabe que essa sentença ela vai estar em condição de não verdade, porque não é possível, através da semântica formal, a gente compreender essa frase apenas pelas palavras que estão aqui expostas. E aí, esse outro exemplo, Pelé é um ex-jogador de futebol. Só um adendo aqui, gente. No vídeo todo a gente colocou, estava escrito Brasil aqui, e a gente até quer pedir desculpa. A gente trocou para futebol porque fica mais pertinente e claro para poder entender. Essa frase, essa sentença, melhor dizendo, ela vai exemplificar muito a questão da composicionalidade e do sistema regrado e dessa questão dos valores extralinguísticos que não são valorizados. Então aqui, Pelé é um ex-jogador do Brasil, de futebol, gente, perdão. Então, o Pelé, a gente não... essa frase, a condição de verdade, ela só vai ser construída a partir de uma análise composicional, ou seja, de um elemento por um elemento. Então, a gente sabe, tem o significado básico de cada palavra para construir o todo e poder entender, dizer se é verdade ou não. Então, Pelé é um ex-jogador de futebol. Para a gente entender essa frase, a gente tem que notar, pelos princípios que a gente já disse anteriormente, a gente parte de que ela está estruturalmente correta, né? Nessa questão de que ela é um sistema regrado. Então, sintaticamente, essa frase está correta. Na questão de que, para a gente atribuir uma condição de verdade ou não, nós não precisamos saber quem é Pelé. A gente vai atribuir a condição de verdade fazendo essa análise composicional, a partir desse conhecimento básico que nós temos de cada palavra. Sim, por exemplo, que Pelé, a gente sabe que é ele, por causa do aqui, que é um jogador, ou que ele faz alguma coisa através de ser jogador de futebol, porque mostra uma condição de verdade, que Pelé existe nessa frase. Mas, se Pelé fosse inventado aqui no caso, não importa, porque na semântica formal a gente não vai estar considerando Pelé como algo externo, do mundo exterior. A gente apenas considera ele nessa sentença aqui, para que ela tenha condição de verdade. E isso a semântica formal, ela vai estar avaliando isso em toda e qualquer frase. Inclusive, qualquer tipo de complexidade das frases que hoje em dia existe, e a comunicação, ela não é baseada só em frases assim. Mas para a semântica formal isso não vai estar importando. A semântica formal ela visa apenas o conceito de regras, de estruturas e numa condição de verdade. Fora isso, a semântica ela não se importa. Por
isso essa questão da lógica, só para acrescentar, né, que a gente disse da matemática. Da matemática. Eles analisam a língua matematicamente. É um pensamento lógico de que as palavras, as sentenças são invariáveis. Sim. Então não há nada externo e não há variáveis. A gente trabalha com aquilo que está escrito, as sentenças apenas. Então é isso, gente. É só. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero ter sido dinâmico. Qualquer dúvida você pode ficar com o nosso grupo. Enfim, obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau.